Hey, a paz, irmãos, tudo bem? É com grande alegria que eu venho participar hoje desse nosso culto. É tão estranho, né? Você fazer algo assim online, da maneira que a gente está se reunindo assim, tem sido um conforto para o nosso coração. E eu vou abrir a boca e chorar. Tem sido um conforto para o nosso coração ter tido esse tempo, né? O culto, e isso faz com que a gente dê mais valor aos amigos, às pessoas que estão à nossa volta, e a saudade bate. Mas nosso Deus, ele tem um porquê em tudo, né? E nós só temos que agradecer a Ele por essa oportunidade que nós ainda temos de estarmos aqui, de termos essa liberdade, né? De falar do amor dele. E de uma certa forma eu acredito que toda essa abstinência, né, de contato, isso tem mexido com a cabeça de todo mundo, principalmente com a minha, porque eu sou uma pessoa, eu sou people's person, eu preciso estar, sabe, eu preciso de gente. Eu tô com muita saudade de todos vocês, e eu quero ler com vocês hoje aqui, se as lágrimas me permitirem, o Salmo 34. Vamos ler a palavra do Senhor, Salmos 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e toda a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e serei iluminados o vosso rosto. Jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas atribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltarás. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhe extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Lindo, né, a gente saber que nós temos essa esperança. Saber que nós, mesmo com essa loucura que está acontecendo à nossa volta, nós temos uma única esperança. Que para nós, viver é lucro. E morrer também é lucro. Porque nós estaremos com Cristo. E nós sabemos que Deus, Ele nos cuida, Ele nos guarda. E Ele tem provado o teu amor para conosco. Eu quero orar com você agora. E agradecer a esse Deus por tudo isso que Ele tem feito por nós. Amantíssimo Pai, Deus querido, Deus amado, na Tua presença nós nos colocamos neste momento para Te pedir perdão pelos nossos pecados.
e te agradecer por tudo, Senhor, pela provisão, pelo cuidado que tu tens tido para conosco. Deus, nós temos visto o teu cuidado na nossa igreja, nós temos visto o teu cuidado com os nossos irmãos. Pai, nesse momento, eu quero te pedir, Senhor, que tu venha sobre cada lar que nesse momento estiver ouvindo esse culto. Pai, põe as tuas mãos sobre cada um, Senhor, tirando toda angústia, toda tristeza, todo medo, toda dor. Senhor, provém, Senhor, aquele que necessita. Abre as portas, ó Deus, para aqueles que precisam, Senhor, de um trabalho. Nesse momento de crise, ó Pai, tu sabe o quanto, nós sabemos o quanto é importante, Senhor, nós termos o pão de cada dia. Deus, tira de nós toda angústia, Senhor, pelo tempo que vem. Tira de nós, Senhor, todo temor, todo medo, Senhor. Porque nós sabemos que contigo nós não precisamos temer. Deus, esteja conosco, Senhor. Abre os nossos ouvidos para ouvir essa mensagem do pastor nessa noite, Senhor. E dá-nos a tua graça, Senhor. Dá-nos do maná de cada dia. E nós te pedimos, Senhor, pelos que estão doentes, Deus. Livra, Senhor, cura. Dá-nos a tua graça, Senhor. É tudo que eu te peço nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Esteja conosco, Senhor Jesus. Esteja conosco. Gente, nós temos passado por problemas muito grandes, mas o nosso Deus é muito maior. E não se esqueça, tem uma música que está batendo bastante no nosso coração essa semana, é aquela que: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Bom, um beijo grande para vocês. Estou morrendo de saudade de todos vocês. Fiquem com Deus. Amém. Um beijo. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain.
start before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of light. And as you speak, 100 billion galaxies are born, in the vapor of your breath the planets form. If the stars are made to worship so alive, I can see your heart in everything you made. Every burning star, a signal fire of grace. If creation sings your praises so alive, God of your promise, don't speak in vain, no syllable empty or void. For once you have spoken, all nature and science follow the sound of your voice. And as you speak, 100 billion creatures catch your breath, evolving in pursuit of what you said. If it all reveals your nature so alive, I can see your heart in everything you say. Every painted sky, a canvas of your grace. If creation still obeys you so alive, if the stars are made to worship so alive, if the mountains bow in reverence so alive, if the oceans roar your greatness so alive, or if everything exists to lift you high so alive, if the wind goes where you send it so alive, if the sum of all our praises still falls shy, then we'll sing again 100 billion times. God of salvation, you chased down my heart through all of my failure and pride. On a hill you created, the light of the world, abandoned in darkness to die. And as you speak, 100 billion failures disappear. Where you lost your life so I could find it. If you left the grave behind you so alive, I can see your heart in everything you've done. Every part designed in a work of art gone wrong.
gladly your surrendered soul alive. I can see your heart a billion different ways. Every precious one, a child you died to save. If you gave your life to love them, so will I. Like you would again 100 billion times. But what measure could amount to your desire? You're the one who never leaves the one. Confio
A paz do Senhor, meus irmãos, com motivo de muita alegria para mim estar de volta aqui, podendo trazer a palavra do Senhor para vocês. Não é dessa maneira diferente que nós temos feito todos os sábados, porque é o que o momento nos permite fazer. Mas graças a Deus por isso, pela tecnologia, pela oportunidade. Agradecer a Deus por todos aqueles que estão, não é, do outro lado da tela, seja no seu telefone, seja no seu tablet, seja no computador ou mesmo na televisão assistindo. E dizer que é muito importante, é precioso para mim poder trazer a palavra de Deus e buscar nela refúgio, buscar nela entendimento, conforto e direção para que nós possamos continuar caminhando nesse dia. Amém? Eu sei que você está aí com a sua família, que você está aí talvez sozinho, ou você está trabalhando. Temos alguns irmãos que estão trabalhando. E eu quero dizer para você, é muito bom ter você com a gente. E vamos aproveitar, antes de nós então entrarmos na palavra, a gente fazer uma oração. Para pedir para que o Espírito Santo de Deus, ele fale a nossa vida, fale ao nosso coração. E que essa mensagem, ela venha realmente se tornar uma realidade em nós. E que o Espírito Santo possa moldar as nossas atitudes mediante essas belas histórias que a gente tem na palavra de Deus. Fecha os teus olhos e ore assim comigo. Deus, eu quero agradecer por cada vida que se encontra, Deus, hoje ouvindo a palavra do outro lado desta tela, Senhor. Eu quero te pedir, Espírito Santo, esteja em cada casa, abençoe cada um dos meus irmãos. Guarda o coração, guarda a vida de cada um deles. E, Senhor, esclarece, traz a direção. Que o Teu Espírito Santo fale, trabalhe, direcione. Nos dê, Senhor, realmente sabedoria para andarmos bem em nossos dias. Eu quero te pedir, Deus, usa a minha vida agora e que eu possa falar aquilo que o Teu Espírito Santo ministrou ao meu coração. E que agora possa sair da minha boca palavras, Deus, que sejam palavras de ânimo, de conforto, de direção, assim como o Senhor tem dado a minha vida para que eu possa me manter firme diante das adversidades. Me ajuda também, Deus, a ajudar os meus irmãos. No nome de Jesus, eu agradeço por todas as famílias que estão aí de trás, Senhor, deste sinal, Pai, televisivo, Deus, para poder então serem abençoados. No nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, guarda cada um deles e que possamos, Senhor, usufruir ao máximo da Tua palavra. Amém, Senhor. Bem, por causa das ordens do governo, eu e minha esposa, a gente tem se isolado em casa. Eu e minha família, a gente está isolado na nossa casa e a gente pode sair uma vez por dia para dar aquela esticada nas pernas, né? Eu acredito que algum de vocês também tem feito isso, lógico, com muito cuidado, tomando as devidas precauções, obedecendo aquilo que o governo tem falado. Não é? Por causa dessa epidemia, a gente tem que sair, mas sair com muita cautela e muito cuidado. E por várias vezes nessas esticadas que a gente tem feito, por exemplo, a gente vai aqui a um parque que tem aqui atrás, e a gente anda, às vezes está muito ventando também, a gente acaba andando pela calçada, andando na rua mesmo. E a gente dá uma esticadinha para o supermercado, para comprar aquilo que falta, porque até para fazer a compra online tem sido um pouco de dificuldade, não são todos os produtos que eles estão entregando e demora-se muito tempo. Então a gente acaba indo com todo cuidado ao supermercado, e são filas enormes que a gente acaba vendo lá. E eu confesso que tem sido um pouco estranho, porque o cenário que a gente acaba vendo, à medida que a gente sai, é bem diferente daquilo que a gente costumava ver. E existe algo que a minha esposa sempre fala pra mim quando a gente está descendo, especialmente quando a gente está chegando ali aqui em Londres, na área de Wembley, onde estão os supermercados, né? Tem as lojas, e as lojas estão todas fechadas. E quando a gente se depara com esse cenário, ela vem e sempre me diz uma frase, ela me diz assim, é sempre isso, ela diz, meu Deus, e eu olho assim pra ela, ela diz, parece que eu estou dentro de um filme. Irmãos, e na verdade nós estamos vivendo um filme, mas um filme que é real, é uma realidade. E eu mesmo confesso que muitas das vezes eu tenho essa sensação quando eu acordo de manhã, ainda quando eu estou meio sonolento, e que eu vou acordando e despertando aos poucos, eu acordo com aquela sensação estranha de que essa não é a minha realidade.
E eu até me pergunto muitas vezes, será que isso é um sonho? Será que eu estou vivendo algo real? Até que eu vou então me despertando, tomando o meu café e eu vou entendendo, realmente, essa é uma verdade, essa é hoje a minha realidade. Nós estamos vivendo sim um filme verdadeiro e que talvez, a gente não quer, promete ainda muitos capítulos. E eu me lembro que há um tempo atrás, até quando a gente fez, menos de um mês atrás, quando nós fizemos nosso último culto, eu fui até a Wilco, que é uma loja, é um supermercado, que você encontra de tudo lá dentro. Né? Produtos de limpeza, rações, você encontra tudo para casa. E eu fui nessa loja para procurar sabão para mão, não é? Porque a gente sabe que por causa desse vírus é importante a gente saber lavar as nossas mãos e lavar bem. E papel, porque a gente ia fazer o último culto, então eu queria ter certeza de estar cumprindo todas as normas que o governo está pedindo. Se faltasse sabão, porque o uso está sendo mais constante, então eu falei, vou me preparar. E desci até a loja e fui comprar. E realmente estava tudo muito diferente, tudo muito estranho naqueles primeiros dias. E quando eu cheguei lá, olhei as prateleiras de sabonete líquido, de sabão, de sabonete mesmo em pedra e até de papel, tudo vazio. Algumas coisas a gente achava e eu procurei em várias lojas. E na Wilco, quando eu entrei, também não tinha. Mas de repente eu vi um rapaz puxando um carrinho de reabastecimento, aqueles que está cheio de caixa lá dentro. E ele, quando ele abre, eu fiquei observando que ele abriu a primeira caixa. Quando ele abre a primeira caixa, que ele tira que era aquele sabonete, que é um sabonete antibacteriano, e ele vai então, enquanto ninguém percebia ainda, ele vai colocando aquilo e ajeitando na prateleira, um a um. E eu vi que a primeiro que ele ajeitou ali, ele ajeitava com tanto cuidado, como ele fazia normalmente, acho que todo dia. Que era a orientação dele, ajeita isso daqui, tudo certinho. E ele então foi fazendo aquilo. Quando ele virou para pegar outro sabão, todo mundo já viu aquilo, já foi, não é? Igual formiga em cima de doce, foi em cima dele e já começou a pegar. E ele ia para abastecer, de novo já catava, até o ponto dele não chegar nem na prateleira, já pegarem na mão dele e aquele alvoroço de pessoas. E eu também querendo aproveitar para pegar pelo menos alguns sabonetes líquidos para trazer para a igreja, até o ponto que aquele rapaz parou no carrinho e falou, o que você precisa? E já começou a atender para as pessoas que ali mesmo estavam. Essa é a realidade. Até para ele foi algo que mudou. Geralmente eu tinha tempo para ajeitar tudo e essa era a ordem que eu tinha. Mas tudo virou uma confusão. Ultimamente as coisas têm até um pouco melhorado, mas a gente caminha à medida dos rumores e de tudo que a gente vai ouvindo, e essa é a realidade que nós temos viver. Agora, hoje a história, ou a lição que eu quero dividir com vocês, se trata de uma história bíblica, da qual eu confesso que eu nunca ouvi uma pregação sobre essa passagem. Eu já li sobre isso, não só uma vez, mais de uma vez, mas eu confesso que essa não é uma daquelas histórias que as pessoas têm e dão talvez muita atenção. Não é aquelas histórias das mais conhecidas, por exemplo, como a travessia do Mar Vermelho, ou a liderança de Moisés tirando o povo do Egito, o povo no deserto, né, o Êxodo, ou de Gideão, por exemplo, os 300 valentes, que é uma história que a gente tem, que os seus guerreiros, não é? Ou Davi contra o gigante Golias, que é outra história que a gente conhece bem, ou de Josué, ou da destruição, por exemplo, de Jericó, quando as muralhas vão ao chão, entre muitas e outras histórias lindíssimas e conhecidas da Bíblia, que geralmente são usadas como as que eu mesmo usei há 2 cultos atrás, sobre o Êxodo. Agora, a história que me falou muito ao coração essa semana, enquanto eu meditava, se trata da história de um rei de Judá. Eu quero que você entre nessa história e caminhe comigo para a gente extrair a lição. Lembre que aqui agora, né, onde esse rei estava, o reino já havia se dividido. O reino de Israel, ele já havia se dividido entre reino norte e reino sul. Um era a capital Samaria e o outro a capital, né, que era o reino de Judá, a capital Jerusalém. Então nós vamos estar falando desse reino do sul, e do 4º rei dessa linhagem, que é o filho de Asa. Asa era o pai dele, que era o 3º rei do reino sul, de Judá. O nome dele aqui, desse rei que nós vamos falar, é o 4º rei, é Josafá. Em algumas versões vai dar como Jeotamá.
Josafá. E Josafá, ele tinha 35 anos quando ele começou a reinar, que ele se tornou rei, e ele reina por 25 anos. E no livro de Reis, 1 Reis no 22, as histórias dos reis de Israel você encontra em 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, que é onde tratam dessas histórias belíssimas que a gente tem. E em 1 Reis 22, 42, fala desse rei um pouco. Diz que no versículo 43 do capítulo 1 Reis 22, diz o seguinte: em tudo andou nos caminhos de seu pai Asa, e não se desviou deles, fez o que o Senhor aprova. E Josafá, ele vai ter paz no reinado dele, ele vai ter um reinado que Deus estava abençoando, Deus estava cuidando. Agora a história é a seguinte que nós vamos ler hoje. Aqui eu dei só uma ideia de quem era esse homem que nós vamos tratar, que era um homem que andou segundo o caminho de Deus, no caminho de Deus, e era um homem que tinha falhas, ele não era um homem perfeito. Ele não foi um rei perfeito, mas foi um rei que em tudo nós aprendemos grandes lições com ele. E nós vamos ler uma história, um episódio que acontece com ele, que está registrado em 2 Crônicas, no capítulo 20. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 20. Espero que todos já tenham achado. Se você não achou, você vai achando. Enquanto isso eu vou dando uma caminhada na história. No começo a gente vai ver que 3 povos, Moabitas, Amonitas e Meunitas, que eram povos que eram descendentes dos Amonitas, que eram descendentes até da nação de Israel há tempos atrás. De Ló, de Esaú, não é, que era irmão de Jacó, filho de Isaac. Então esses povos, eles acabam ficando em uma região. Deus, quando o povo de Israel ele entra para pegar a terra prometida, esses são os povos que eles acabam não sendo destruídos. Eles ficam lá, Deus deixa esse povo lá e entrega para o povo de Israel, então, a região ali, que é para cá da banda do Mar Morto, e então a terra de Canaã fica para o povo de Israel. Só que em um momento, então, esses 3 exércitos, esses 3 povos, então, eles invadiram o país de Judá, ou seja, eles atravessam o Mar Morto e entram na região de Jerusalém. Quando alguns homens do reinado de Josafá veem isso, vão até Josafá e dizem para eles, isso está no versículo 2, um exército enorme do país de Edom, dos edomitas, veio do outro lado do Mar Morto para nos atacar, para atacar o Senhor. Eles já conquistaram cidades, eles estão dizendo, já entraram para a terra de Jerusalém, eles já estão dentro, já estão chegando aí. Agora, olha que interessante. E aqui começa a desvendar a nossa história. Aqui a gente já vai entrando um pouco no que nós vamos estar falando hoje. Olha a reação desse rei Josafá diante dessa notícia. Estava tudo indo bem, ele tinha até no capítulo anterior, tinha organizado o culto, organizado o reino, estava tudo fluindo bem. E de repente vem uma notícia dessa. As coisas estavam caminhando normal, o povo estava todo organizado, era um homem que andava segundo o coração de Deus, e de repente vem uma notícia ruim dessa que pega ele de surpresa. Agora, qual que é a reação dele? Então ele diz, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Em uma outra versão, que essa que eu li, a NVI, Nova Versão Internacional, que é a versão nova, a tradução linguagem de hoje, ela diz assim, Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Irmãos, todos nós, de certo modo, ficamos preocupados e até temos medo diante de algumas situações que vêm para a nossa vida. Talvez eu possa dizer que alguns religiosos, pessoas até que eu conheço na minha vida, já que eu já caminhei, tem aquele clichê de dizer assim, eu não estou preocupado porque eu confio totalmente em Deus. Irmãos, para que existe a nossa confiança em Deus? Para que Deus nos dá a palavra? É para exatamente essa condição humana que é de vez em quando a gente se deparar com algo inesperado, a nossa reação de primeira, uma preocupação com o filho, com a família, com a condição financeira, ou com o próprio medo de uma ameaça à nossa vida, a gente primeiro ter qual a reação do ser humano? É uma reação comum, está em você, está em mim, da gente ficar, oh meu Deus, como é que eu vou fazer? Para onde eu vou?
E existem sempre aqueles que estão desligados do mundo, que para eles não está acontecendo exatamente nada. Mas tem alguns que parece até que está em festa. Não é? Estou de férias, estou tranquilo. Mas a grande realidade é que existe um problema hoje no mundo que a gente vive, e esse problema nos afronta. Agora, lembrando aqui que a gente está falando de um reino, e esse reino aqui que estamos tratando, e esse rei que fica diante dessa circunstância difícil, as pessoas que viviam debaixo desse reinado naquela época, e às vezes a gente tem que entender o contexto bíblico e a história para a gente saber tirar os bons proveitos disso e até aplicar para a nossa realidade no dia de hoje, é que você imagina você estar debaixo de um reino naquela época como este, que não tinham esses acordos que a gente tem dos grandes poderes do mundo, que um luta em favor do outro, tem as suas alianças e tudo, e que se protegem, tem um certo acordo e tal aos olhos de todo mundo. Naquela época não. As pessoas, elas dormiam confiando no reinado daquele rei, na proteção de seus soldados e de suas muralhas. E poderia ser que muitos deles acordariam no outro dia e a vida deles já não seria mais a mesma, e talvez eles nem estariam vivos. Ali não existia uma garantia, a única garantia que eles tinham era de ter um bom exército e que o exército deles fosse páreo para enfrentar o inimigo que tentava se avançar. Por isso se formavam acordos, alianças e tentavam viver a vida da melhor maneira que possuíam. Porém, será que a muralha, será que a cidade estaria de pé no outro dia? Que é uma realidade bem diferente da nossa realidade, porém em partes. Hoje, pelo menos, a gente poderia dizer isso. Até ontem, ou até um mês atrás, a nossa realidade era completamente outra. A gente não parava para pensar que nós estaríamos na situação que a gente estava. Quando começa a estourar, por exemplo, esse vírus lá na China, a gente não para imaginar, será que isso vai chegar até nós? E a gente viu até lideranças do mundo nem dando muito valor para isso, só que agora já é um problema iminente. E em comparação à nossa vida, tudo mudou radicalmente. As nossas muralhas foram invadidas e nós estamos vivendo um momento difícil e podemos extrair muitas lições desse texto para a nossa realidade, que são os inimigos que se levantam dentro da garantia que a gente tem de vida. Agora, continue comigo então em 2 Crônicas 20, no versículo 3, a parte B. Então Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Versículo 4. Todos então se reuniram para pedir socorro ao Senhor. Vê que todo mundo vai. E todas as cidades do país, o povo veio aonde? Até a capital, até Jerusalém. A gente de Judá e de Jerusalém se reuniu aonde? No pátio do templo, que é o versículo 5. E Josafá se pôs em pé no meio deles. Presta atenção, que ele vai agora tomar uma outra atitude aqui. Agora, o que vai acontecer nesse texto, e aqui começa a minha mensagem, até agora foi tipo uma introdução, é o que fascinou comigo nessa história. O que me fascinou comigo nessa história não é porque tem um povo inimigo, 3 povos inimigos que querem atacar, ou porque Josafá era um rei e vivia com o seu reino tranquilo, seguro, e de repente algo vem. Não, mas o que me fascina e que eu extraio lições maravilhosas e que eu tirei, que Deus falou comigo, lições grandiosas desse texto, e é o que eu gostaria de dividir com vocês, é que diante do medo, diante da ameaça, do pânico, da insegurança e da incerteza, qual tem sido as nossas atitudes? Estamos alarmados, tomamos um susto, ficamos com medo? Qual é a lição que eu posso tirar e extrair dessa história maravilhosa que muitas vezes, muitos talvez não conheçam? Veja a diferença de quem teme a Deus, como Josafá, mesmo um homem que tinha suas falhas, que tinha seus medos. Dentre todas as orações que eu poderia formular na minha vida e pensar, essa é uma oração para mim que vai se seguir no texto, que vem bem a calhar para o momento e que me chamou a atenção aqui, porque é uma oração honesta em um momento de desespero de uma pessoa, de um homem que tinha uma responsabilidade, mas que ao mesmo tempo que ele estava
Em desespero, ele corre para o lugar certo, confiante. A confiança desse rei Josafá, na perspectiva dessa oração de Josafá, que é inacreditável. É uma oração muito atual para os dias de hoje, para a gente extrair lições no contexto do que ele está falando. Em um tempo como esse que a gente vive no mundo de hoje, para mim não existe outra coisa melhor e mais importante da gente fazer do que, como filhos de Deus, nós elevarmos os nossos pensamentos a Deus, elevarmos as nossas palavras a Deus, elevarmos os nossos olhos a Deus e orar a Deus. Mas orar uma oração sincera, orar uma oração que realmente tenha um destinatário, que é Deus, com confiança. Porque a realidade desse rei, paramos para pensar um pouco nele aqui. Ele recebe essa notícia de que está sendo atacado e o inimigo está perto. Já passaram do mar. Já estão em terras de Jerusalém. O exército inimigo está se aproximando. O perigo já estava nas suas terras. Ele não estava somente preocupado com o seu exército, porque ele sabia que o seu exército, por mais que eles estavam preparados, não seriam páreos para enfrentar esse poderoso exército que vinha contra eles. Desses 3 povos poderosos que vinham contra eles, que se juntaram, e ele não poderia fazer frente a essa ameaça. Ele estava sem um poder de reação bélico para isso. Mas haviam outras preocupações também na mente de Josafá, que eu acredito que, como um rei que tinha seu povo, tinha a vida dele, ele sabia que ele, como rei, seria o primeiro, possivelmente, naquela época, a morrer. Talvez seria degolado, ou seria morto à espada e na frente de seu povo. E o que seria das pessoas do seu reino, que confiavam tanto nele? O que seriam dessas pessoas? Ele também se preocupava com isso. Será que eles estariam vivos? Será que eles iriam levar as mulheres e as crianças como escravos e matariam os homens? Ou será que eles aniquilariam todo mundo e levariam os bens? Os espólios da guerra? Como é que será que seria o futuro deles? Como é que seriam as famílias? Como é que seriam as suas posses? E as terras que eles tanto haviam plantado? O seu reino, os seus sonhos, o futuro da sua nação, a vida deles, que até então estava normal. Irmão, se a gente parar para analisar essa história, nós poderíamos dizer que ela se parece muito, em muitos aspectos, com o que vem acontecendo, eu não vou dizer 1 mês atrás, com o que vem acontecendo ontem, com o que vem acontecendo hoje. E eu quero me debruçar nessa oração de Josafá, que para mim é algo extraordinário de Deus, que começa no versículo 6 do capítulo 20 de 2 Crônicas 20. Olha aí, versículo 6. Olha que lindo. E orou assim: ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus dos céus e governa todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso e ninguém pode resistir ao Teu poder. Tu és o nosso Deus, expulsaste os moradores dessa terra de diante do seu povo de Israel e deste a terra deles para sempre a nós, os descendentes de Abraão, teu amigo. O teu povo tem morado nesta terra e aqui nós construímos um templo, eles até constroem um templo em sua honra, Deus. E ele continua, olha o versículo 9, como é um versículo super atual para o que a gente está vivendo. E nós dissemos assim, continua a oração dele: se alguma desgraça cair sobre nós como castigo, seja guerra, ou seja doenças, ou falta de alimentos, então nós nos ajuntaremos em frente deste templo onde tu moras, e tu atenderás o nosso pedido. Versículo 10. Agora os moabitas, os amonitas, os moabitas, junto com os edomitas, invadiram o nosso país. Quando os nossos antepassados estavam vindo do Egito, tu não deixaste invadir as terras deles. Lembra que eu falei no começo? Não é para invadir, deixa esse povo quieto lá. Por isso os nossos antepassados se desviaram deles e não os destruíram, aquele povo. Ele está dizendo assim: Deus, a gente não fez nada para eles. Esse povo constantemente
está nos trazendo problema. E o Senhor permitiu que eles ficassem lá. Esse problema existe, faz parte de nós, da nossa vida, da nossa realidade, nós como seres humanos. E essa é também uma realidade para nós, porque se nós olharmos hoje, nós vamos ver líderes e governos do mundo todo que estão tomando atitudes de todos os lados para combater um inimigo. Primeiro, qual é esse inimigo? Um vírus, que atende pelo nome de Covid-19, que é o nome técnico que foi dado. Um vírus invisível, um vírus que tem um poder de matar e não mata a maioria, mata uma minoria, mas essa minoria em relação ao mundo de 8 bilhões de pessoas, ela afeta e talvez afete dentro das nossas casas alguém que nós amamos ou alguém que nós conhecemos. E por isso o mundo todo se preocupa com isso, porque ele vai exatamente nos mais fracos, que a gente sempre protege. E que talvez está debaixo do nosso teto, talvez está aí junto com você a proteção. Talvez a sua esposa, que você sabe que passa por um momento de dificuldade. Talvez o seu filho, que você sabe que tem um problema e que você precisa protegê-lo. Talvez o seu marido, talvez a sua mãe, o seu pai, o seu avô. Então, de certo modo, esse é um inimigo que quer talvez invadir as nossas casas. E o governo, a liderança, o mundo, nós estamos em casa parados para que a gente possa, pelo menos, aliviar o sofrimento daqueles que a gente ama. Só que, irmãos, assim como para Josafá existiam 3 inimigos vindo, eu aqui posso comparar. Esse é um dos inimigos que a gente tem. Mas nós, como cristãos, temos um outro inimigo, que a Bíblia fala em 1 Pedro 5, 8, 9, diz: sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Essa é uma realidade hoje que nós todos passamos. João 10, 10 diz: o ladrão não veio o quê? Senão para roubar, matar e destruir. Então, além de nós termos esse inimigo, que é um inimigo invisível, a gente tem um inimigo que continua atuando, que muitas vezes a gente esquece dele nesses momentos. Agora, esses 2 inimigos, eles também podem formular um outro inimigo, que é o inimigo desse colapso econômico e financeiro que as pessoas estão vivendo por causa da reação causada por esse vírus nas nações, que atingem países, governos, cidades, suas comunidades, prefeituras, conselhos, não é? E entra dentro das casas, entra na família. E começa a atuar na cabeça das pessoas, no coração, na preocupação, tira o sono de muita gente. São esses os inimigos que levantam contra nós, ao qual a gente tenta lutar. E fica muito claro de vermos que nós temos todos os problemas. Agora, veja a continuação dessa oração maravilhosa aqui de Josafá. Mas agora eles nos pegam assim, versículo 11 do capítulo 2 Crônicas 20. Mas agora eles nos pagam assim, estão nos atacando para nos expulsar da terra que nos destes para sempre, a terra prometida, que é o que Deus tinha dado para eles. Versículo 12, ó nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir esse enorme exército que está avançando contra nós. Presta atenção, ele está falando, a gente não é páreo para isso, a gente não tem o domínio para saber como reagir diante dessas situações. Agora, olhe que lindo o final do versículo 12, a parte B do versículo 12. Olhe o que Josafá diz: nós não sabemos o que fazer e olhamos para ti pedindo socorro. Quando a gente não sabe o que fazer na vida, a gente não sabe qual vai ser o nosso futuro, a gente não tem esse poder nas mãos. Nossa vida mudou. E o que será? Vai voltar tudo ao normal? Nós não sabemos. Algumas circunstâncias, algumas situações para algumas famílias vão ficar complicadas. Para algumas vão se tornar normal. Nós não sabemos o que fazer. E olhamos para quem? Para Deus. E assim, eu acredito, não é como eu ou cada um de nós, que nós estamos vivendo talvez essa crise nessa proporção pela primeira vez na vida. Eu não me lembro na minha vida de ter vivido algo similar a isso. Já passei por circunstância difícil. Mas talvez assim como eu e você, nós estamos vivendo, andando por esse caminho, por essa
por essa trilha, por essa jornada que nós estamos vivendo hoje pela primeira vez. Nunca tínhamos vivido isso anteriormente e nós não sabemos muitas vezes o que fazer ou até como é que vai ser. E essa é uma pergunta que eu escuto bastante, porque as pessoas procuram para receber um conforto, procuram para receber uma ajuda. Por exemplo, pessoas perguntam o que o primeiro-ministro fez, porque às vezes tem dificuldade no inglês e escutam do Brasil ou da sua terra e a notícia vem meio que distorcida. Então elas ligam perguntando o que fazer, se eu tenho alguma informação. É muito comum isso, e eu gosto de me informar. E é isso que as pessoas me perguntam, além de pedir oração, além de pedir um conselho. Como é que vai ser então para mim pagar minhas contas? Perguntas que a gente escuta bastante. E o meu aluguel? Como é que eu vou pagar meu aluguel? E as minhas férias? Eu tinha comprado férias, estamos no começo do ano, a gente vai viajar, vai chegar as férias do verão, as minhas viagens, os planos que eu fiz, a escola dos meus filhos. Será que vai terminar? Não sabemos. Algumas crianças se despediram e não sabem se voltam para as escolas esse ano. E a minha faculdade, os nossos adolescentes que estão fazendo seus planos na faculdade, como é que vai ficar o meu curso? E o meu cartão de crédito, como é que eu pago? E agora, eu tenho dívida para pagar, as contas. E o meu trabalho, será que eu vou mesmo receber esses 80%? O Reino Unido aqui, o governo do Reino Unido vai pagar 80% do salário, mas depende de que as empresas mantenham os funcionários na ativa. E como é que vai ser isso? Como é que eu recebo esse benefício do governo? Eu não sei. Aqui no Reino Unido, na Itália, temos irmãos que estão passando, os governos estão tentando gerir o país da forma como eles podem. Na Suíça, também temos irmãos lá, temos do Brasil, temos do Equador, temos da Espanha, Colômbia, Portugal, Sri Lanka, pessoas de todos os lados que estão aí assistindo, e talvez de outros países que eu não citei aqui. E aqui nós olhamos e vemos todos esses problemas que vêm junto com essa guerra que está acontecendo, de certo modo, contra um vírus, sem contar este problema, que é um vírus que vem na vida dos nossos mais velhinhos, das pessoas que nós amamos, dos mais debilitados. E aqui, como Josafá e o povo de Jerusalém, nós nos encontramos em meio a todas essas incertezas. Isso é uma realidade. Mas estas incertezas, elas não são assim tão grandes, irmãos, quando nós colocamos a nossa fé em Deus e a confiança naquele que é grandioso, como Josafá estava fazendo aqui. Porque Ele, o nosso Deus, irá nos ouvir e atender a nossa necessidade. E nós não sabemos o que fazer. Essa é uma realidade. Mas olha o que Ele diz. Quando nós olhamos para Ti, pedindo socorro, o Senhor nos atende, Deus. Quando eu não sei o que fazer, é para o Senhor que eu olho. Assim Josafá então declarou: Deus, a gente é fraco diante desse problema dos nossos inimigos. Nós não sabemos mesmo o que fazer. E por isso nós colocamos os nossos olhos em Ti, o nosso Deus Todo-Poderoso, pedindo socorro. Queridos irmãos, essa é a postura que nós devemos ter como povo de Deus. Saber das nossas limitações, mas colocar os nossos olhos fixos no Senhor. Pois em circunstâncias como essas que aqui nós enfrentamos hoje e que nós não sabemos o que fazer. E eu digo mais, até pessoas que entendem muito mais do que nós, líderes, médicos, virologistas, cientistas, pessoas altamente gabaritadas, universidades, estão tentando ainda descobrir e entender esse vírus, seus efeitos na sociedade, na vida das pessoas. E mais uma vez eu venho dizer, assim como eu disse nas minhas pregações atrás, confie que Deus está no controle, cuidando de tudo isso. Nós falamos isso em Êxodo 1, quando eu trouxe, não é, essa palavra. Falamos na lição anterior de Êxodo 2, quando entra dentro da casa, não é, de uma família, dos pais de Moisés, Joquebed e Anrão. Nós vemos Deus cuidando daquela casa. Agora olha aqui, 2 Crônicas, continuando, 20 do capítulo 13 em diante, do versículo 13, perdão, em diante. Olha o que acontece, a história aqui. Todos os homens de Judá estavam ali de pé em frente do templo, junto com as mulheres
e os seus filhos e até as crianças de colo. Todo mundo então, quando o rei está orando, que ele chama todo mundo, está todo mundo diante do templo. Eles tinham construído ali onde está a presença de Deus. Naquela época era no templo que estava a presença de Deus. Hoje a presença de Deus habita onde? Em nós. É Deus conosco. É o Deus que habita em cada lugar. A nossa igreja está ali, ó. A gente não pode se reunir nessa igreja hoje. Não pode porque a gente está sendo obediente de não reunir lá, mas nós estamos nos reunindo, cada um em sua casa. A presença de Deus, do Espírito Santo de Deus está aonde você está aí na sua casa. E olha o que acontece, versículo 14. De repente, olha, o Espírito de Deus desce sobre um dos levitas, daquela multidão que estava ali no meio do povo, que se chamava Jaziel, que era descendente de Asaf. Agora versículo 15. E Jaziel, então, o que ele diz? Boca de Deus falando agora para um rei que clamou, um rei que está com o seu povo esperando uma notícia. O que eu vou fazer? Diante da aflição, Deus, eu clamei ao Senhor. Qual é a resposta que o Senhor tem para dar para mim? Olha a resposta de Deus através desse levita. Povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Preste atenção. Escutem isso que o Senhor diz. E eu digo isso para você hoje, com toda a certeza do meu coração. A mesma palavra. Irmãos, escute o que o Senhor está dizendo, porque o nosso Deus continua vivo como nunca. Está no controle de toda essa situação. E Ele sabe toda a sua criatura. Ele criou todas as coisas. Ele sabe o sofrimento da humanidade. Olha o que acontece. Ele diz assim, preste atenção, escute que isso que o Senhor Deus diz. A boca de Deus falando, o Espírito Santo de Deus falando, não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército. É grande o exército. Pois a batalha não é contra vocês, mas é contra mim. Versículo 16. Amanhã vocês atacarão quando eles vierem pela subida de Ziz. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale. Lá no final vocês vão encontrar com eles, que dá para o deserto de Jeruel. Versículo 17. Quando os encontrarem, isso ainda o levita falando, vocês não precisam lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Vê, que coisa linda. Povo de Judá, ele continua, e moradores de Jerusalém, não se assustem. Vê que no começo ele fala para o povo, ele fala para os moradores de Jerusalém, ele fala, rei Josafá, presta atenção. Agora ele já começa, povo de Judá, moradores de Jerusalém, não se assustem. No versículo 17, nem fiquem com medo, marchem, segue adiante. Marchem contra os inimigos. Amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Irmãos, Deus continua conosco. Versículo 18. O que acontece? Então o rei Josafá, diante dessa palavra maravilhosa e a certeza de que ele tinha, que esse profeta era um profeta de Deus e que era o Espírito Santo de Deus falando com ele, ele se ajoelhou com o rosto no chão. E todo o povo de Judá, os moradores de Jerusalém, também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o quê? O adoraram. E os levitas então, que eram descendentes de Coate e de Corá, eles começaram a louvar o Senhor, Deus de Israel, em alta voz. Olha a reação de um povo que escuta a voz de Deus e que estava com medo, preocupado. Eles não estão ali porque eles foram somente adorar a Deus, eles foram para ouvir o que Deus tinha para falar para eles. Eles foram ali para suplicar a Deus uma ajuda. Deus nos deu uma solução, a gente não sabe o que fazer. Agora veja o versículo 20. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Então eles vão para o deserto. Agora, veja, eu já ouvi, já adorei a Deus, eu já sei. Agora eu vou cumprir o que Deus está falando. Então eles vão, e ao saírem, agora vê que já não é mais o levita, é um homem que ouviu o que Deus tinha para falar, cheio da confiança de Deus, e fala, eu sei o que eu tenho que fazer. E ele diz assim, ele fica de pé diante do povo, no versículo 20, e diz, povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor seu Deus e estarão seguros. Confiem nos profetas e tudo que vocês fizerem dará certo. Que coisa maravilhosa. Irmãos, a preocupação, ela é algo que acontece no nosso dia a dia. Porém, a preocupação não dissipada, ela se torna em quê? Ansiedade. A preocupação, o pânico que vai se criando, ela não é benéfica, ela não nos ajuda.
a tomar boas decisões. Isso até congela muitas pessoas em suas atitudes. Pessoas não sabem o que fazer e entramos num período complicado até depois desse vírus, porque as pessoas começam a entrar numa depressão, numa ansiedade. Eles dizem que se preocupam muito com a saúde mental das pessoas. O Covid-19 tem suas consequências que estão acontecendo e, segundo as previsões do governo, só irão piorar durante os próximos dias, que é onde o pico acontece. Temos visto isso acontecendo esses dias. Mas Josafá aqui, quando ele sabe que os inimigos estão atacando, porque a solução ainda, ela não aconteceu do inimigo ser vencido, mas é a confiança dele de que vai dar tudo certo. Aí em uma das cartas que a gente olha, por exemplo, de Paulo, não é? Eu estava até lendo essa semana em Filipenses, a carta que ele escreve aos Filipenses, ele diz: não andem ansiosos, isso está em Filipenses 4, versículo 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações, as suas mentes em Cristo. Irmãos, não sai daí, porque o final da história é fantástica. Agora, uma coisa é certa, lembre que exige-se a mesma quantidade, por exemplo, de energia, para a gente se preocupar e ter ansiedade e ficar pensando preocupado, que não é, com a mesma relação, falando na quantidade de energia que se usa como cristão, por exemplo, para orar e para confiar em Deus, olhar para Deus, olhar para o alto. Porém, a desigualdade, aí é que está o problema, a desigualdade que a gente tem nessas duas atitudes, porque a gente não gasta o mesmo tempo na oração do mesmo tempo que a gente se preocupa com as coisas da vida. Se a gente orasse mais do tempo que a gente passa noites às vezes acordado sem dormir, por causa do que está acontecendo, ou por causa dos problemas que a gente tem naturalmente, se a gente gastasse a mesma equivalência, ou pelo menos se vem o problema, eu já corro para Deus e falo: Deus, o problema está aqui, e eu ganhasse esse hábito de orar, a gente poderia ter um outro resultado. E essa é a diferença. A confiança e a oração nos encaminha e nos leva para a paz de espírito, a confiança em Deus, a fé renovada. Porém, a preocupação e a ansiedade conduz o quê? Conduz as pessoas ao pânico, ao desespero. E olha que oportunidade linda que nós temos lendo esse texto de fazer a nossa escolha hoje. Por exemplo, quando olhamos para a atuação de Josafá, a forma com que ele reage, a forma com que o povo vê que é uma sequência de pessoas que estão ouvindo a voz de Deus e Deus se apresenta diante deles. Agora, para concluir, versículo 21, não é, de 2 Crônicas 20. Versículo 21 diz: depois de consultar o povo, Josafá ordenou a alguns cantores que vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Vê que ele não põe o exército na frente. Ele tem plena confiança em Deus. Ele coloca quem? Os levitas à frente, cantando música na frente. Talvez está aqui uma das coisas que muitas vezes nós não paramos para pensar e nem muitas vezes para fazer nos períodos de adversidade, como essa que a gente está passando. Por exemplo, que é louvar, adorar a Deus e lembrar uma coisa importante: a louvar a Deus o Senhor, porque o amor dele dura para sempre. A gente sabe as coisas que Deus tem feito. E o Eduardo Corona, o nosso diácono, quando eu olho para ele, eu lembro, tem uma frase dele que vai ficar gravada para o resto da minha vida quando eu olho para o Du. Que é uma frase que ele diz com relação, ou uma linha de pensamento que ele traz com relação a uma canção, que é: conta as bênçãos, conta quantas são. Porque quando nós contamos as nossas bênçãos, nós ficamos surpresos por tudo que Deus tem feito. E é exatamente isso que Josafá está fazendo, exatamente como o Du falou aqui. Josafá, se você olhar no versículo 6 lá em cima, quando ele começa a oração, ele diz: tu, Senhor, é o Deus dos nossos antepassados. Tu és o Deus do céu que governa todas as nações do mundo. Tu és o Deus poderoso, ninguém pode resistir ao teu poder. Tu és o nosso Deus,
Tu expulsaste os moradores da terra, tu desse essa terra para a gente. E nessa terra que a gente está morando, a gente construiu um templo de adoração ao Senhor. E eu lembro muito bem quando o Du, ele fala sempre sobre essa canção, não é? Conta as bênçãos, conta todas essas bênçãos que Deus tem feito na sua vida. E eu lembro quando ele falou pela última vez, foi exatamente há 3 meses atrás, no culto de final do ano nosso, quando todo mundo estava contando o que Deus tinha feito para ele no ano de 2019, que foi um ano difícil para muita gente. E a gente fazia as nossas, vamos dizer, orações a Deus, buscando por um 2020 melhor, buscando por um 2020 com as bênçãos de Deus, vivendo experiências novas com Deus. E eu me lembro, quando eu preparava essa palavra, eu me lembro exatamente dessa canção, porque há 3 meses atrás a gente estava nunca imaginando que isso poderia acontecer, e o vírus já tinha surgido em pequena proporção lá na China. E fazemos os nossos planos, e agora, 3 meses depois, essa frase deve ser mais do que nunca lembrada por todos nós, a frase que o Edu fala. Que é essa canção lindíssima, que eu já até trouxe, porque ela fala um linguajar bem antigo, que é do Inário Cristão. Se há vidas vagas, procelosas são, ou seja, se as ondas da vida são muito agitadas e turbulentas, tão altas que te provocam medo e você não sabe o que fazer. Se com desalento, julga tudo em vão, ou seja, se você está desanimado e fala, puxa, já não sei mais o que eu vou fazer, acho que não vale mais a pena. Aí a canção diz assim, conta as muitas bênçãos, e não conta só não, diz-as todas de uma vez. Hás de ver o que? Surpreso quanto Deus já fez. E na última estrofe diz assim, quando virem outros com seu ouro e bens, com os poderes, a majestade, o poder do dinheiro, os ouros que as pessoas têm, lembra de tesouro, que tesouros prometido tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. E o coro é maravilhoso, conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão de Deus. A uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Em momentos assim, como a minha esposa mesmo disse, amor, parece que eu estou vivendo um filme. Pessoas de máscara, pessoas preocupadas, com medo de espirrar, com medo de tossir, gente nervosa nas filas, pessoas mesquinhas brigando por papel higiênico, prateleiras vazias, 2 metros de distância, ninguém se cumprimenta. Estamos morrendo de saudade disso. Lojas fechadas, restaurante fechado, comércio fechado e trabalhos talvez perdidos. Gente desorientada, e dizem que o Natal, nem no Natal se vendeu tanto quanto se vendeu no mês de março. Isso saiu em recente pesquisa. Irmãos, essa é uma excelente hora para nós contarmos as bênçãos, pois Deus não nos tem deixado, não é, sem as suas bênçãos e os seus tesouros. Talvez nós não temos os produtos de marca que nós queremos, mas ainda nós temos os confortos da nossa casa. Talvez você não ache aquele produto que você foi buscar na prateleira, mas viva a oportunidade de ter quem está aí do seu lado nessa hora. A tua família, ou a família que você pode ligar e falar com ela e agradecer a Deus que estão a salvos do outro lado. Aproveite esse tempo precioso com a sua família, que você vive aí. O mundo deu uma parada, um tempo excelente para você aproveitar a oportunidade de valorizar a vida, valorizar as pessoas que estão com você. E apesar de nós não termos visto, por exemplo, eu não me lembro, 50 anos de ter vivido isso, o que já é um motivo para mim agradecer a Deus, porque se Deus me privou de 50 anos de ter vivido isso, uma coisa que pode acontecer como essa, em alguns países, essa realidade já faz parte da vida deles há muito tempo. Essa é uma experiência da qual nós estamos tendo a oportunidade de passar, e eu garanto que assim como Josafá encarou essa experiência e correu para o lugar certo, correu para a fonte certa, nós podemos também olhar para essas circunstâncias, correr para a fonte certa, para a gente sair do outro lado, agradecidos a Deus e vendo que Deus, Ele ouviu nossas orações e corre em nosso favor. E eu quero terminar, já estou terminando.
A partir do versículo 22 eu vou ler o restante dessa história e nós vamos encerrar. Logo que começaram então a cantar, o Senhor Deus causou confusão. Lembra que eles estão indo para o deserto? E eles vão então ficar olhando, não é, até o final do deserto aonde eles vão. E eles dizem, o Senhor então causou confusão entre os moabitas, o primeiro inimigo, os amonitas, o segundo inimigo, e os edomitas, o terceiro inimigo. E eles foram derrotados. Como? Os amonitas, versículo 23, e os moabitas atacaram os edomitas e destruíram eles completamente. Depois os amonitas lutaram contra os moabitas. Um começou a lutar com o outro. Os dois lados também se acabaram. Os três inimigos se destruíram por si só, porque Deus estava no controle da situação. Depois o exército de Judá chegou em um lugar alto no deserto e eles viram no chão tudo coberto de morto. Por quê? Porque os exércitos inimigos tinham se degradado entre eles mesmos, tinham ali lutado entre eles mesmos e ninguém tinha escapado. Versículo 25, e aí Josafá e os seus soldados avançaram a pegar tudo que havia no acampamento inimigo, porque já não tinha mais inimigo. Agora só havia o quê? Os bens deles, os animais de cargas, as armas, as roupas, os objetos de valor. E eles levaram 3 dias pegando as coisas. Havia tanta coisa que eles já não tinham, não puderam levar tudo. E no versículo 26, no 4º dia então, todos fizeram o quê? Se reuniram no vale de Beraca, o vale da bênção, o vale de Judá, e louvaram ao Senhor. Versículo 27, depois os soldados de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente, agora com os despojos de guerra, eles voltaram alegres para Jerusalém. Estavam contentes porque o Senhor lhes tinha dado a vitória na luta contra os seus inimigos. Versículo 28. Quando chegaram a Jerusalém, foram até o templo. Eles lembraram onde estava a presença de Deus. Nós sabemos aonde está a presença de Deus hoje. Ela habita em nós, ela habita aí na tua casa. A presença de Deus está no teu lar. E que o Espírito Santo de Deus continue protegendo a tua casa, abençoando tua família, te dando direção. E aí ao som da música e de harpas e liras e trombetas, quando os outros povos souberam que o Senhor havia derrotado os inimigos de Israel, testemunho, não é? Ficaram todos com medo. Viram o que Deus tinha feito por eles. Assim o reinado de Josafá continuou, versículo 30, continuou tranquilo, pois Deus lhe deu paz com todas as nações vizinhas. E Josafá então reinou, teve o seu reinado em paz. E venceu essa batalha e teve uma grande experiência na sua vida. Irmãos, como cristãos, ao ver essa palavra, nós temos a grande oportunidade de poder agora orar por nossas famílias. Porque o Espírito Santo de Deus habita e está onde você está. Seja no teu trabalho, seja na tua casa, seja onde você estiver. Orar pelos enfermos que existem hoje, sabemos no Reino Unido, muitas pessoas nos hospitais, sofrendo já dos problemas de saúde que elas tinham, e agora com um inimigo que está enchendo os hospitais, que é esse vírus. Pelos que estão na frente da batalha, que são os médicos, são os profissionais que continuam trabalhando para a nossa segurança, pessoas que continuam abastecendo e são frente, estão expostas a esse vírus, pessoas de todas as idades. Orar pelos médicos, orar pela nossa liderança do país, de cada país onde você está. É muito comum nessa hora a gente criticar. Mas, irmãos, eu convido, ao invés de nós entrarmos na parada dos que criticam, entrarmos no grupo daqueles que fazem como Josafá ensinou, de orar uns pelos outros, inclusive para a nossa liderança, a liderança do país da qual nós estamos. Pelas pessoas que estão se desdobrando para manter nossa vida, não é, em funcionamento. Água você tem, luz você tem, saneamento você tem, um governo você tem, recolha de lixo você tem, oportunidade para agradecer, porque continua essas coisas funcionando. Supermercados, por homens de Deus que estão também se desdobrando nessa hora para ver como que os seus irmãos está, como o seu rebanho está, gastando horas de oração, preocupação, ligação incessante para que todas as pessoas a qual ele tem um compromisso com elas estejam bem, intercedendo diante de Deus como Josafá fez, para que essas pessoas tenham vitórias, levando a elas palavras amigas, oração de conforto.
pela situação dos que passam por necessidade, por exemplo, os nossos irmãos da Itália, lembrando sempre, orar pela vida da Mariana, do Léo, das crianças, Laura, do Theo, orar pela vidinha deles, e que eles também lá, como luz de Cristo, possam brilhar naquele lugar onde eles estão, trazendo vida para aquele lugar que tem tido tantas mortes, vilarejos que estão perdendo seus velhinhos, seus amigos, na Itália, na Espanha, pelo tio, pela tia, e outras famílias, outros grupos que também estão lá sofrendo, que eles possam ser um canal de bênção onde eles estão lá, levando essa verdade do Evangelho e a luz de Cristo, e a proteção de Deus esteja sobre a casa deles. Na Suíça temos nossos amigos, o pastor Pedro, a Kátia e outras pessoas que já conhecemos, já estiveram na nossa igreja, a Manu, e outros mais que lá são servos de Deus, que podem também ser luz naquele lugar, famílias que agora vivem isoladas, em um país até caro para se viver. Que Deus abençoe e cuide de vocês, aonde vocês estão. Mas orar e lembrar também pela África, lembrar também dos países que não são tão privilegiados assim. Orar, por exemplo, pela Índia, que vive essa confusão que a Índia vive. Em 4 horas o primeiro-ministro decreta que o país ia ser fechado, e as pessoas andando na rua por dias para chegar em suas casas, porque aonde elas estavam já não há mais aonde abrigá-las, não há mais sustento. Países que estão em verdadeiro caos. Orar pelo Brasil, orar por Portugal, onde também temos amigos, uma nação irmã, uma nação amiga. E lembrar desse último versículo, e aqui eu encerro, irmãos, que é o 2 Crônicas 20, o versículo 9. E nós dissemos assim: se alguma desgraça cair sobre nós como castigo, seja a guerra, ou doenças, ou a falta de alimentos, uma realidade do que a gente vive, então nos ajuntaremos em frente desse templo, diante da presença de Deus aqui simbolizada, onde Deus habita, onde tu moras. E no nosso sofrimento, clamaremos a ti, pedindo socorro, e tu atenderás o nosso pedido. E eu queria, nesse momento, fazer uma oração. Antes até de eu fazer a oração, nós vamos estar ouvindo um hino, que eu achei um hino propício para esse momento, e eu toquei no meu teclado aqui em casa, e eu quero que agora você escute essa canção, que eu acredito bem propícia para esse momento, e em seguida nós vamos encerrar fazendo uma oração. Não tenhas sobre ti só cuidado qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo coração. É meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Conta as bênçãos, conta quantas
recebidas da divina mão. Dize-as de uma vez e há de ver surpreso quanto Deus já fez. Cante comigo. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. E hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Amém, irmãos. Com essa linda canção que nós cantamos juntos, possamos lembrar das infinitas bênçãos do Senhor e que nós não devemos ter preocupações e cuidados da nossa vida que pertencem a Deus, para Deus cuidar. Porque é somente dele o trabalho, o cuidado, e nós devemos descansar em Deus. Feche os teus olhos comigo, vamos estar orando. Senhor, eu quero te agradecer, Deus, por cada vida que está reunida atrás dessa tela, escutando, Senhor, em suas casas ou trabalho, esta palavra, Deus, que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero te pedir, Senhor, cuide de cada um dos meus irmãos. Entre com a tua presença abundante, com a tua graça maravilhosa, a tua proteção, o teu cuidado, a tua cura, Senhor. Realmente queremos confiar que o Senhor é fiel, maravilhoso, poderoso, justo e verdadeiro, e que age em nosso favor, Deus. Cuida, Senhor, de cada um, que nós possamos nos lembrar, Senhor, realmente, Pai, que a sua misericórdia, o seu amor, ele dura para sempre, Deus. E que cada um dos irmãos que passam nesse momento, talvez diante dessa incerteza que nós falamos aqui hoje, num quadro diferente, é óbvio, Deus, mas numa realidade bem parte da nossa vida no dia de hoje. Queremos colocar essa nossa vida diante de Ti, pedir a Tua orientação para os trabalhos, para os nossos patrões, para as empresas. Temos irmãos dentro da nossa igreja que possuem seus negócios, possuem seus business, e queremos pedir que Tu venhas, Deus, abençoando e protegendo estes empreendimentos, Deus. Cuida, Deus, guarda aquele lugar, mantenha aquele lugar, Senhor, debaixo da sombra das Tuas asas, Deus, aquelas lojas, aqueles estabelecimentos, os planos, os projetos dos irmãos que estavam para começar esse ano e talvez tiveram que ser, Senhor, parados neste momento por causa dessa crise. Pai, nós queremos colocar o nosso coração em Ti, Deus. Colocar, Deus, o coração dos nossos filhinhos, Senhor, que não entendem muito bem o que está acontecendo. Pai, que tiveram que parar os seus estudos, parar o que eles estavam fazendo, o aprendizado deles. Pelas grávidas que temos em nosso meio, pessoas que nós conhecemos, guarda estas pessoas. Pessoas que têm que passar por cirurgia, que talvez tenham as suas cirurgias canceladas, Deus. Cuida, Deus. Tu és o Deus poderoso que governa o mundo. Guarda essas pessoas até que tudo volte ao normal, Deus. Eu sei que o Senhor tiver, Senhor, o teu desejo de curar, o Senhor cura, Senhor. Se o Senhor tiver o desejo de usar, Senhor, através da inteligência médica, o Senhor também pode, Deus. Quero te pedir, Deus, cuida dos nossos irmãos, cuida dos velhinhos, Deus, espalhados por esta nação e pelo mundo todo. Guarda essas pessoas debaixo da Tua mão, Deus. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor guarde, Senhor, as nossas famílias que talvez não estão perto de nós. O nosso pai, a nossa mãe, os nossos tios, primos, amigos, famílias, pessoas que nós amamos, irmãos de outras igrejas em outros lugares que também estão sofrendo, que não podem se reunir em seus cultos, mas que podem se reunir em suas casas, e que a presença de Deus, este é o templo de Deus,
aonde o Senhor habita. Abençoa as casas, os papais, as mamães que saibam gerir seus filhos nesse momento. As finanças, Deus, multiplica e ensina-nos, Deus, a repartir nesse momento. Porque precisamos dar, Senhor, e melhor é dar do que receber, mas existem momentos que precisamos receber uns dos outros. Nos ensina o compartilhamento, Senhor, um compartilhando com o outro, Deus. Ensina-nos, Senhor, a não querer tirar vantagem desse momento, Senhor, mas fazer o que é correto e justo, para que todos possamos no final ter, e possamos ter os nossos trabalhos de volta, melhor do que nunca, porque o Senhor é poderoso para fazer isso. Cuida, Deus, cuida, Senhor, da nossa igreja. Pai, não estamos ali, Deus, mas aquele lugar continua ali guardado, Senhor. Por tantos anos o Senhor tem guardado aquele lugar. Quantas histórias aquele lugar tem passado, Deus, e vive mais uma. E nós, Senhor, que habitamos, Senhor, essa casa, que vamos para esses lugares, Senhor, adorar o Teu nome, Deus. Sabemos da importância de termos a igreja local, Deus. O corpo de Cristo que não está morto. Hoje nos reunimos em casa. Eu quero te pedir pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes. Cuida de cada um, Deus. Quero te pedir pela liderança de cada país. Pelo primeiro-ministro Boris Johnson aqui, pela sua liderança, Deus, cuida deles. Pai, dá uma direção para esse homem, traz, Senhor, solução. E no nome de Jesus, Pai, eu quero declarar, na confiança que eu tenho em Ti, derruba esse inimigo, Deus. Derruba esse inimigo para que as vidas possam viver, Senhor, mais tranquilas e mais em paz, porque o mundo já é difícil o suficiente, Deus. E restaura e restabelece os sonhos e projetos de cada um, Deus. Bota as coisas no lugar, abençoa e guarda cada casa no nome de Jesus, e que nós possamos confiar em Ti tremendamente em todo o tempo. Muito obrigado pelos meus irmãos que estão em todas as partes do mundo. Guarda-os, Senhor, guarda-os debaixo da Tua poderosa mão. No nome de Jesus é que eu te peço, e nos ajuda, Senhor, a sair do outro lado muito melhores do que nós entramos, Deus. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, e derrama da Tua glória, derrama da Tua bênção, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, eu queria só dar alguns recados importantes para nós estarmos seguindo nesse nosso culto, não é, que estamos fazendo online. Semana que vem é a Páscoa. Então teremos o nosso culto de Páscoa pela primeira vez que eu me lembro na vida em casa. Então as pessoas não poderão estar nessa data tão importante reunidas em suas igrejas. E não fizemos a Santa Ceia hoje, porque eu acredito que é um bom momento para nós colocarmos a Santa Ceia e nos prepararmos para a próxima semana, que é a Páscoa. E eu gostaria de convidar você a você fazer a ceia de Páscoa na sua casa. Preparar essa ceia para o sábado que a gente se reúne. Aonde você estiver, convido você que é do Brasil, você que é de Portugal, que está assistindo e acompanhando a gente, você da Suíça, você da Itália, os nossos irmãos lá, ou o pessoal que está na Espanha também, em qualquer lugar, onde tiver os nossos irmãos. Eu quero convidar você a preparar a ceia. Você prepara o pão, além de você preparar a sua comida, eu acho muito bonito isso, você ter esse momento. Não é a Santa Ceia em família. E temos a nossa Santa Ceia de comunhão também. Você preparar na tua casa o suco do vinho, né? E preparar também o pão, para que nós possamos ceiar juntos. E nós vamos estar fazendo isso online, mas você vai fazer isso dentro da tua casa. E na semana que vem nós vamos fazer um culto especial. Um culto que vai ter algumas coisas diferentes. Que será o culto especial de Páscoa É um culto diferente, um culto que nós vamos fazer pela primeira vez online. E que Deus possa abençoar você, abençoar a sua casa, e continuamos firmes uns com os outros. Então eu conto com a ajuda de vocês para que nós possamos fazer isso, tá? Outro aviso importante, tem o projeto Escriba, que a gente está terminando. Aproveita para você fazer isso em casa. Aproveitar esses tempos que vocês estão. Não é? Se algum dos irmãos está passando por algum problema, alguma necessidade, e a gente puder ajudar em alguma coisa também, entre em contato. Estou à disposição, né, para orar com você, para aquilo que você precisar, e que Deus possa abençoar a sua vida. O outro também, o Parceiros da Bíblia, que a Sandra Corona sempre manda. Esteja atento, aproveita para ler a Bíblia, é um momento maravilhoso. A gente viu na palavra de hoje que tem muitas lições para serem aprendidas.
E então se prepare para a semana que vem e vamos estar juntos, adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Então, até a próxima semana, que Deus os abençoe e continuo dizendo, vocês fazem muita falta, que Deus possa abençoar vocês tremendamente. E vamos então dando as coordenadas durante essa semana daquilo que nós vamos estar fazendo. Deus, muito obrigado por cada um dos meus irmãos, nos mantém em paz, debaixo da Tua graça, debaixo do Teu cuidado durante essa semana, Deus. Cuida de nós, nos abençoa, nos guarda, nos dá direção, Senhor, em tudo que nós devemos fazer. E abençoa, Senhor, os governos como nós já pedimos. Abençoa as nossas vidas, protege a nossa casa. No nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Amém. Deus te abençoe.